Bom dia, malta, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. O meu nome é Rodrigues Agui e eu estou aqui para falar sobre um tema que me questionam de vez em quando, mas que é um problema muito presente no mercado. Por isso eu venho cá abordar aquilo que eu, com estes 2 anos de empreendedorismo e a gerir equipas, tenho percebido e aprendido, e não só com a minha experiência, mas também com a experiência das pessoas à minha volta, mas principalmente com a minha experiência. E venho deixar então aqui o meu know-how até então. Portanto, o tema que eu venho falar é relativamente à retenção de talento no recrutamento. Ou seja, quando nós falamos de retenção de talento, não falamos da atração de talento, ou seja, de gerarmos interesse em outras pessoas para entrarem dentro da nossa estrutura, mas sim garantir que depois delas entrarem, de facto ficam, de facto estão alinhadas, de facto estão a produzir e que de facto são benéficas para nós. Portanto, há muita gente que enfrenta e, epá, se tu és empresário e geres equipas e não enfrentas este desafio, liga-me porque eu preciso saber o que é que estás a fazer. Mas existe, maior parte das pessoas, maior parte das pessoas enfrenta este problema, que é a retenção de talento, ou já enfrentou, ok? E como é que nós podemos combater contra isso? Ou seja, como é que nós podemos garantir que aquele nosso way player, aquele nosso colaborador que está a trazer de facto um impacto positivo dentro da nossa estrutura não se vai embora quando é-lhe feita uma proposta mais atrativa monetariamente ou seja o que for. Fizeram-me esta questão esta semana, por acaso foi um ouvinte do podcast e seguidor meu do Instagram que me questionou, disse que ia ter um cliente que estava a ter este desafio, referiu inclusive o nicho em que estava, que era um nicho por acaso que eu não costumo trabalhar, mas de qualquer das formas, e refiro isto porque de qualquer das formas esta lição acaba por ser transversal a qualquer nicho, ok? É, digamos assim, psicologia humana e é o que eu tento fazer dentro da Itlink, com as ferramentas que tenho e da melhor forma que sei neste momento, e aquilo que eu acredito que ser o caminho para garantir que o nosso talento não se vai embora. Então, boa. Que maneiras é que nós temos de manter o nosso talento? Portanto, nós temos que garantir que estas pessoas estão satisfeitas, certo? Essa é a primeira instância. E até porque há muitas pessoas que estão dentro de trabalhos e não estão satisfeitas, é um facto, só que normalmente estas pessoas que não estão satisfeitas também não estão a produzir os 100%, certo? Às vezes estão a produzir 1% ou 10% daquilo que realmente podem produzir. E isto não são pessoas que nós queremos ter dentro da estrutura. Portanto, em primeira instância, nós precisamos de pessoas satisfeitas. E depois, o que é que satisfaz uma pessoa dentro do emprego? Temos dois pilares que eu gosto de acreditar, que é o salário monetário, pronto, o dinheiro, o que é que eles sentem que estão a ser valorizados diretamente monetariamente com o trabalho e os inputs que dão, e também o salário emocional, que é o quão estão a ser destacados dentro da equipa pelos esforços que estão a ter, quão se identificam com a missão, visão e valores da empresa onde estão embutidos, como é que eles se veem dentro da empresa daqui a 10 anos, se há ou não margem para crescimento e por aí fora. Ou seja, estes são os fatores que acabam por ter mais peso no salário emocional. Se existe um bom ambiente na equipa e por aí fora. Então, o problema é o seguinte: ok, eu tenho uma empresa e estou num mercado muito competitivo e a maior parte das pessoas boas que eu encontro acabo por receber propostas completamente irrecusáveis que eu não consigo combater, uma vez que eu estou agora a tirar os pés do chão e a levantar a minha empresa. Eu não consigo mesmo combater estas propostas. Eles dão-nos propostas muito mais significativas a título monetário e eu não consigo combater e perco sempre o meu talento. Ok, o que é que eu posso fazer? Boa. Uma vez que tu não podes competir pelo salário monetário, tu vais ter que competir mais pelo salário emocional. De qualquer das formas, antes de passarmos ao salário emocional, eu digo-te relativo ao monetário. Boa. Então tu estás num mercado muito competitivo e tu queres vingar. Ok? Portanto, tu vais ter que fazer algumas cedências. Tu vais ter que perceber, ok, se eu não posso, numa fase inicial, se é que eu quero vingar e garantir que eu tenho o melhor talento, pagar o valor de mercado. Porque toda a gente paga o valor de mercado. Então, se eu pagar o valor de mercado, eles vão olhar para mim e vão olhar para outra empresa que já tem muito maior estrutura, até lhes oferece um computador
digamos assim, se entrarem dentro da estrutura e dentro daquela empresa e vão pensar, este oferece-me um computador e paga-me o subsídio de almoço, sei lá. Versus esta, que paga literalmente a mesma coisa, mas tem uma estrutura muito inferior. Vão escolher a que tem uma estrutura maior, certo? Nem que seja a título de currículo. Então, tu tens que perceber quais é que são as vantagens competitivas que tu podes oferecer e apostar nesse sentido. Portanto, na minha opinião, tu não deves pagar o valor do mercado se estás a tentar arrancar isso. Tu tens realmente confiança no serviço que estás a entregar e se tens as vendas resolvidas. Portanto, tens que pagar acima do mercado. Se tu quiseres reter aquele talento, ou seja, tu não vais pagar toda a gente acima do mercado, mas aquele talento que tu achas que é crucial para a entrega do teu serviço ou para a venda do teu serviço e acumulação de cash flow, tu tens que pagar acima do valor do mercado. Ok? Isto se quiseres ter um crescimento acelerado e se quiseres te recrutar com mais rapidez e ter de facto pessoas que vão estar alinhadas com aquilo que tu pretendes alcançar. Ok, isto é o fator monetário, ok? Mas depois tu vais-me dizer, Rodrigo, olha, eu não tenho mesmo esse cash flow, portanto eu não posso mesmo agarrar as pessoas por aí. Ou então, Rodrigo, ok, eu consigo fazer aqui um esforço, mas eu não consigo ser tão competitivo assim. Então preciso de ouvir também qual é que é a abordagem e como é que eu posso equilibrar isto com o salário emocional. Ok, boa. O salário emocional não deve ser para equilibrar, o salário emocional deve estar lá presente sempre, ok? Não é uma coisa, uma segunda opção. Tu tens que oferecer as melhores condições que tu consegues a título monetário, sem perderes grandes margens e sem comprometeres o funcionamento da tua empresa, mas também tens que garantir que estas pessoas estão envolvidas emocionalmente com a tua empresa. Ok, então boa, imaginando o cenário que eu pago 1000 euros a um dos meus trabalhadores e depois ele vem com uma proposta que alguém ofereceu, uma outra empresa, de 3000 euros, literalmente 3 vezes aquilo que eu ofereço. Qualquer pessoa, assim, de modo impulsivo, se calhar aceitaria a proposta, mas vamos inverter aqui um bocadinho o pensamento. De que maneira é que eu, se estivesse na posição dele, recusaria esta proposta de 3000 euros e continuaria a trabalhar nesta empresa que me paga apenas 1000 euros? Ok, então é aí que tu vais agarrar nos pontos de salário emocional. Primeiro, tens que ter questões como a tua visão, missão e valores muito bem definidos. E tens que ter uma gestão de expectativas também muito bem definida com esta pessoa. Esta pessoa tem que se identificar para onde é que tu e a tua empresa estão a caminhar e tem que sentir que está a fazer parte de algo e que está a ter grande impacto. Normalmente, quando aparecem grandes empresas e vêm recrutar, apesar de pagarem melhor muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, às vezes as pessoas entram e são mais uma pequena peça de um grande puzzle e não têm assim tanto reconhecimento ou mérito pelo aquilo que está a ser desenvolvido. E isto acaba por ter um peso grande também no ego das pessoas, que é quão importante é a minha ação dentro deste projeto. E se tu conseguires dar mais ênfase e mérito e destacares essa pessoa pelo mérito que está a ter dentro de XY de projetos, isto pode ser um fator decisivo. Outra coisa que pode ser um fator decisivo é tu teres um crescimento de carreira claríssimo aos olhos desta pessoa. Ok? Portanto, uma coisa que acontece muitas vezes hoje é as pessoas estão sempre a saltar de um emprego para o outro porque no final do dia estão à procura de melhor. Ok? Agora, tu tens que ter uma perspectiva de carreira para que as pessoas conseguirem olhar para a tua estrutura e perceber, ok, eu aqui posso chegar a este melhor, simplesmente por continuar, dar-nos à casa e vou conseguir atingir os meus objetivos pessoais dentro desta estrutura. Portanto, muito de forma geral, estas pessoas têm que estar alinhadas com o teu propósito, com os teus valores, com a tua missão e visão. Tu tens que saber perfeitamente quais é que são os objetivos desta pessoa, tu tens que conhecê-la e perceber genuinamente se os objetivos desta pessoa se podem ou não ser alcançados dentro da tua empresa e se não puderem, tu tens que ser sincero com esta pessoa, ok? Mas se puderem, tens que lhe dar todas as ferramentas para tal. Tens que perceber se esta pessoa está a ter o devido reconhecimento pelo trabalho que está a ter e tens que perceber se esta pessoa tem claro, se tu tens claro para este teu elemento, qual é que é a sua progressão de carreira. Ok? Então vamos voltar ao exemplo que eu dei. Eu tenho uma pessoa que está a receber 1000 euros e que foi oferecido 3000 euros para entrar numa grande empresa. Ok, então em que cenário é que esta pessoa ficaria? Boa, então no cenário em que esta pessoa está alinhada com aquilo que são os nossos valores,
está envolvida dentro da nossa missão, reconhece que somos uma empresa ainda pequena, mas que estamos a crescer e que temos muito potencial, e ele ficando connosco nesta fase embrionária pode muito bem vir a ter grande reconhecimento mais à frente e ter um cargo de chefia que numa empresa grande muito dificilmente alcançaria. Esta pessoa tem clara estas possibilidades na escada, digamos assim, da sua carreira dentro da minha empresa. Existe um claro potencial de crescimento e a pessoa sabe e é gerida esta expectativa, e tu dás o mérito a essa pessoa, dás o reconhecimento tanto nas coisas boas, mas também é necessário dar o feedback nas coisas menos boas, como é óbvio. Então, neste cenário, tu vais ter uma pessoa que vai ponderar muito mais, certo? Não vai ser um no-brainer, vai ser, ok, calma, eu aqui estou a juntar-me numa empresa que de facto é grande, mas eu tenho aqui um teto do que é o meu crescimento. E estou aqui numa empresa que é um projeto assim um bocadinho mais pequeno, mas que tem aqui um potencial gigante e que eu, estando nesta fase inicial, posso muito bem vir a ser recompensado mais à frente, e é mesmo isto para onde a equipa quer que eu chegue e que nós todos cheguemos. Pá, estas pequenas coisas começam a fazer o maior peso na decisão. Não vais agarrar toda a gente, não vais, mas vais ser um bocadinho mais competitivo e é por aí que tu queres caminhar, certo? Por isso, malta, espero que tenha ajudado. Não se foquem apenas na parte monetária, percebam que as pessoas também têm sentimentos, gostam de trabalhar em bons ambientes, gostam de se sentir parte de um grande projeto, gostam de sentir parte de uma missão. Uma pessoa sem missão acaba por ser uma pessoa sem propósito, certo? Portanto, pá, envolvam-nas dentro daquilo que é a vossa missão, envolvam-nas dentro daquilo que é o vosso objetivo. Percebam se esta pessoa consegue atingir os seus próprios objetivos dentro da vossa estrutura, sejam mais honestos, deem-lhes todas as ferramentas necessárias. Se for talento qualificado, sejam competitivos, não sejam fuinhas relativamente ao dinheiro, não se importem de pagar mais, porque normalmente eles pagam-se a si próprios este talento polido, este talento, estes A-players. Então é isso, malta. Este foi uma aprendizagem um bocadinho difícil para mim. Não é que eu tenha perdido muita gente, não perdi. Despedi mais do que perdi, digamos assim, mas tive muitas reflexões relativamente a isto e como é que nós poderíamos, não é não perder as pessoas, mas atrair aquelas pessoas que nós de facto precisamos dentro da nossa infraestrutura. E mediante depois ouvir também aqui outros role models, digamos assim, dentro da área de empreendedorismo, como o Hormose e por aí fora, estas coisas começam a interligar-se, e muitas vezes nós ouvimos, faz-nos sentido, mas depois pondo as coisas na prática e vivenciando é quando as coisas começam a fazer sentido a sério. Por isso, malta, espero que isto tenha ajudado. Não se limitem à parte de salário emocional e não se limitem também à parte de salário monetário. Percebam que eles funcionam em conjunto sempre, e let's go. Se tiverem a ter algum desafio, mandem mensagem. Estamos cá para crescer juntos e até ao próximo episódio.